O lar adventista. Tamanho da família. Grave dano às mães, filhos e à sociedade. Há pais que, sem considerarem se podem ou não sustentar uma grande família, enchem a casa com esses pequenos seres desajudados, que dependem inteiramente dos pais para instrução e cuidado. Isto é um grave erro, não apenas para com a mãe, mas também para com os filhos e a sociedade. Os pais deviam ter sempre em mente o bem futuro de seus filhos. Não deviam ser compelidos a devotar cada hora e opressivo trabalho a fim de prover às necessidades da vida. Antes de aumentar a família, devem pensar se Deus é glorificado ou desonrado com trazerem filhos ao mundo. Devem buscar glorificar a Deus por sua união desde o princípio e durante todo o tempo de sua vida de casados. A saúde da mãe é importante. Em vista da responsabilidade que recai sobre os pais, deve ser cuidadosamente considerado se é melhor trazer filhos à família. Tem a mãe suficiente força para deles cuidar? E pode o pai dar-se a prerrogativa de bem modelar e retamente educar a criança? Quão pouco é o destino da criança considerado? A satisfação da paixão é o único pensamento, e cargas são impostas à esposa e mãe que lhe minam a vitalidade e paralisam a faculdade espiritual. Com a saúde enfraquecida e o espírito desencorajado, ela se cerca de um pequeno rebanho, do qual não pode cuidar como devia. Faltando-lhes a instrução que deviam ter, eles crescem para desonrar a Deus e comunicar a outros os males de sua própria natureza. E assim se forma um exército que Satanás maneja como bem entende. Outros fatores. Deus deseja que os pais ajam como seres racionais e vivam de maneira que cada filho possa ser devidamente educado, a fim de que a mãe tenha força e tempo para empregar suas faculdades mentais para disciplinar os pequenos para a associação com os anjos. Ela deve ter coragem de desempenhar nobremente sua parte e fazer sua obra no temor e amor de Deus, a fim de que seus filhos se mostrem uma bênção para a família e para a sociedade. O esposo e pai deve considerar todas estas coisas. Não venha a esposa e mãe de seus filhos a ser sobrecarregada e oprimida com desânimo. Deve ele cuidar que a mãe de seus filhos não seja colocada em posição de não poder cuidar devidamente de seus numerosos pequenos, vindo a crescerem sem educação apropriada. Os pais não devem aumentar a família mais depressa do que possam os filhos serem bem cuidados e educados. Uma criança nos braços da mãe cada ano é para esta grande injustiça. Isto debilita e não raro destrói o prazer social e aumenta as misérias domésticas. Rouba aos filhos aquele cuidado, educação e felicidade que os pais sentem dever propiciar-lhes. Conselho a pais com família numerosa. A pergunta que vos compete fazer é: estou formando uma família para fortalecer a influência e engrossar as fileiras dos poderes das trevas, ou estou suscitando filhos para Cristo? Se não governai vossos filhos e não lhes modelais o caráter de modo que correspondam aos reclamos de Deus, então quanto menos filhos houver para sofrer as consequências de uma educação defeituosa, tanto melhor para vós, seus pais, e melhor para a sociedade. A menos que os filhos possam ser educados e disciplinados desde o berço, por uma mãe sábia e judiciosa, que seja conscienciosa e diligente, e que governe sua casa no temor do Senhor, talhando e moldando o caráter deles para que possam estar à altura das normas de justiça, é pecado aumentar a família. Deus vos deu raciocínio e quer que o useis. Pais e mães, quando sabeis que sois deficientes no conhecimento de como educar vossos filhos para o Mestre, por que não aprendeis vossa lição? Por que continuais a trazer filhos ao mundo para engrossar as fileiras de Satanás? Deus está contente com esta demonstração? Quando vedes que uma grande família sobrecarregará duramente vossos recursos, quando vedes que a mãe está cheia de filhos e que ela não tem tempo entre os nascimentos para fazer a obra que cada mãe necessita fazer, por que não considerais os resultados?
Cada filho suga a vitalidade da mãe, e quando pais e mães não usam a razão neste assunto, que oportunidade têm os pais ou os filhos de ser devidamente disciplinados? O Senhor convida os pais a que considerem devidamente este assunto à luz de realidades eternas. Considerações de economia. Devem os pais considerar com calma que provisões podem ser feitas para os filhos. Não têm direito de os porem no mundo para serem uma carga aos outros. Têm eles um meio de vida em que podem confiar quanto ao sustento da família, de maneira a não se tornarem pesados aos outros? Se não o têm, cometem um crime em trazer filhos ao mundo para sofrerem por falta do necessário cuidado, alimento e vestuário. Os que são seriamente deficientes em tato comercial e os menos qualificados para se ajustarem no mundo geralmente enchem a casa de filhos, ao passo que os habilidosos para adquirir propriedades em geral não têm mais filhos do que aqueles que podem bem atender. Os que não estão qualificados para cuidarem de si não deviam ter filhos. Como, às vezes, problemas são trazidos à igreja. Muitos que mal podem viver solteiros resolvem casar e formar uma família quando sabem que não têm com que sustentá-la. E o que é pior, não têm o governo da família. Toda a sua conduta em família é marcada por hábitos de desleixo. Têm apenas pouco controle de si mesmos e são irascíveis, impacientes, mal-humorados. Quando estas pessoas abraçam a mensagem, consideram-se habilitadas à assistência de seus irmãos mais afortunados. E se suas expectativas não são satisfeitas, queixam-se da igreja e acusam-nos de não viverem sua fé. Quem deveria sofrer nesse caso? Deve a causa de Deus ser consumida e esgotados os tesouros em diferentes lugares para que sejam cuidadas essas grandes famílias de pobres? Não. Os pais têm de sofrer as consequências. Eles não sofrerão em sentido geral maior falta após aceitar o sábado do que a que experimentavam antes. Como o trabalho missionário é limitado. Ao enviarem-se missionários a campos distantes, devem ser selecionados homens que saibam economizar, que não tenham família grande e que, compreendendo a brevidade do tempo e a grande obra a ser realizada, não encherão de filhos o lar, mas se conservarão livres tanto quanto possível de tudo que lhes desvia a mente de sua grande obra. A esposa, se devotada e deixada livre para fazê-lo, pode, colocando-se ao lado do esposo, realizar tanto quanto ele. Deus abençoou a mulher com talentos para serem usados para sua glória, em levar muitos filhos e filhas a Deus, mas muitas que podiam ser eficientes obreiras são conservadas no lar para cuidar dos pequenos. Necessitamos de missionários que o sejam no verdadeiro sentido da palavra, que ponham de lado considerações egoístas e que permitam que a causa de Deus venha em primeiro lugar e que, trabalhando com simplicidade para a sua glória, estarão prontos a qualquer momento para irem aonde Ele lhes ordene trabalhar, em qualquer mister, a fim de espalhar o conhecimento da verdade. Homens cujas esposas amem e temam a Deus e que possam ajudá-los na obra são necessários no campo missionário. Muitos que têm família saem a trabalhar, mas não se entregam inteiramente ao trabalho. Sua mente está dividida. Esposa e filhos afastam-nos do trabalho e não raro conservam-nos fora do campo em que poderiam entrar, não fosse o pensar em que precisam estar perto do lar.